Torcedor São Paulino, a gente vive reclamando de falta de ídolo, falta de liderança, falta de alguém que vista a camisa como se fosse a segunda pele, né? Mas domingo, no Morumbi, num clássico contra o maior rival, teve um cara que simplesmente fez tudo isso. E mais. Luciano. O nome da fera. O cara que decidiu, que chamou a responsa, que fez gol, que vibrou com a torcida e mostrou, de novo, porque ele é tão importante nesse elenco. Luciano não é só um atacante. Não é só o cara que aparece para empurrar a bola pro fundo da rede. Ele é símbolo. Ele é entrega. Ele é raça. É aquele jogador que a gente olha e fala: esse cara entendeu o que é jogar no São Paulo. Porque entender o peso dessa camisa não é para qualquer um, não. Tem muito medalhão que passou por aqui e não entendeu nada. Agora olha o Luciano. Olha o que ele faz. Olha como ele se porta. No clássico contra o Corinthians, a gente viu um Luciano em estado bruto. 2 gols. 2 pancadas. 2 explosões no Morumbi. Mas não é só o número que impressiona. É o momento. É a leitura do jogo. É a forma como ele se posiciona, como ele movimenta o ataque, como ele pressiona, como ele grita, como ele vibra. Ele parece um torcedor dentro de campo. E isso mexe com a gente. A gente se vê nele. Sabe aquele jogador que tem cara de clássico? É o Luciano. Porque tem jogador que foge, que some, que parece que sente o peso do jogo. Luciano não. Ele cresce. Ele adora esse tipo de jogo. Parece que quando o estádio tá cheio, quando o adversário é gigante, quando a tensão tá lá no alto, aí sim ele se sente confortável. Aí ele se solta. Aí ele vira monstro. E foi isso que a gente viu nesse domingo. E olha que não é de hoje que ele entrega. São 294 jogos com a camisa do São Paulo. 96 gols. 29 assistências. E um caminhão de entrega. Um caminhão de raça. Um caminhão de coração. É isso que o Luciano representa. Ele não joga só com o pé. Joga com a alma. Joga com sangue nos olhos. Joga como se cada partida fosse a última da vida. O mais impressionante é que, mesmo com novas contratações, com técnicos diferentes, com esquemas táticos variando, ele nunca perdeu espaço. Nunca foi só mais um. Ele sempre se reinventa. Se adapta. Se molda ao que o time precisa. E nesse momento, com o elenco em transição, com jovens subindo, com medalhões oscilando, Luciano é o pilar. É o cara que segura a bronca. Que bota a ordem. Que motiva. E não é só dentro de campo. Nos bastidores, o nome dele pesa. É respeitado. É ouvido. É exemplo para os mais jovens. É referência para os estrangeiros que chegam. Porque ele mostra na prática o que é ser São Paulo. Não é discurso vazio. É ação. É presença. É verdade. Luciano não finge. Ele sente. Ele se entrega. E isso é raro, viu? Isso vale ouro. A comemoração do segundo gol contra o Corinthians foi emblemática. Ele correu, gritou, olhou para a torcida e parecia dizer: aqui é a minha casa. E é mesmo. O Morumbi vibra com ele. O Morumbi canta com ele. O Morumbi abraça o Luciano como poucos jogadores foram abraçados nos últimos anos. É uma conexão real. De ídolo e torcida. De jogador e povo. E sabe por que isso acontece? Porque ele nunca se escondeu. Mesmo em momentos difíceis. Mesmo quando o time estava mal, quando a fase era ruim, quando a pressão batia. Ele estava lá, dando entrevista, pedindo desculpa, assumindo responsabilidade, tentando resolver dentro de campo. Ele nunca jogou a toalha. Nunca sumiu. Nunca se omitiu. E isso a gente respeita demais. Tem muita gente que fala de números, de estatísticas, de tática. Claro, isso é importante. Mas tem coisa que vai além disso. Tem coisa que é sentimento. Que é simbologia. Que é peso. E o Luciano carrega tudo isso. Ele é, hoje, o maior símbolo da reconstrução do São Paulo. Um time que tenta voltar a ser protagonista, que busca identidade, que procura estabilidade. E no meio disso tudo, tem o Luciano. Sempre ele. E o mais bonito é que ele parece saber disso. Parece sentir essa responsabilidade. Mas não se esconde dela. Pelo contrário. Ele incorpora. Ele assume. Ele quer essa missão. Quer ser o cara. E isso é lindo de ver. Porque é raro. Porque é verdadeiro. Porque é apaixonado. A gente passou anos esperando um jogador assim.
Anos vendo jogadores passarem sem deixar legado, sem marcar história, sem virar referência. E agora a gente tem o Luciano. Um cara que tá escrevendo seu nome no clube com suor, com gol, com raça, com coração, com verdade. E não dá mais para ignorar. Não dá mais para tratar o Luciano como coadjuvante. Ele é protagonista. Ele é referência. Ele é um dos líderes desse elenco. E tem que ser tratado como tal. Pela torcida, pela diretoria, pela comissão. Porque esse tipo de jogador não pode ser deixado de lado. Não pode ser subestimado. Ele precisa ser valorizado. E olha, não é exagero dizer que se o São Paulo for campeão de novo, e a gente acredita que vai ser, o Luciano vai ter papel direto nisso. Porque ele é o motor. Ele é a alma. Ele é a centelha. Ele é o cara que acende o time. Que puxa. Que grita. Que empurra. Que transforma. A atuação contra o Corinthians foi mais uma página desse livro que ele está escrevendo. E que livro, hein? Com capítulos de superação, de gol, de raça, de entrega. Um livro que vai terminar com ele sendo lembrado como um dos grandes da história recente do clube. E é justo. E é merecido. Luciano é o tipo de jogador que a gente leva no coração. Que a gente defende em discussão de bar. Que a gente mostra pros filhos. Que a gente grita o nome no estádio com orgulho. Porque ele representa tudo aquilo que a gente quer ver em campo. Tudo aquilo que a gente sente na arquibancada. E não, ele não é perfeito. Nenhum jogador é. Já teve fase ruim, já perdeu gol feito, já foi expulso de forma boba. Mas sabe qual a diferença? Ele levanta. Ele volta. Ele melhora. Ele cresce. Ele aprende. Ele evolui. Ele nunca se acomoda. Nunca se conforma. Nunca desiste. E isso é gigante. Se o São Paulo quer construir um time vencedor, precisa de mais Lucianos. De mais caras que entendam o que é vestir essa camisa. Que se importem. Que sintam. Que vivam o clube como ele vive. E mais do que isso, precisa manter o Luciano. Valorizar. Dar moral. Dar espaço. Porque ele é patrimônio. Quando a gente olha pro banco e vê o Luciano se aquecendo, já dá esperança. Já dá confiança. A gente sabe que vai ter luta. Vai ter entrega. Vai ter sangue nos olhos. E quando ele entra, é certeza que algo vai acontecer. É diferente. É contagiante. No elenco atual, com tantas opções, com tanta qualidade técnica, é o emocional que diferencia. E nisso, o Luciano nada de braçada. Ele comanda. Ele guia. Ele inspira. E isso, gente, isso é o que constrói ídolos. O que constrói lendas. O que marca gerações. O São Paulo vive um momento importante. De retomada. De busca por protagonismo. De reencontro com a própria grandeza. E jogadores como o Luciano são peças fundamentais nesse processo. Porque eles trazem identidade. Eles trazem verdade. Eles trazem conexão. O que ele fez contra o Corinthians foi mais do que marcar 2 gols. Foi mostrar, mais uma vez, que está pronto. Que está firme. Que está no controle. E que quer mais. Que quer vencer. Que quer ser campeão. E que vai fazer de tudo para isso acontecer. A torcida reconhece. Aplaude. Se emociona. Porque sabe o quanto isso é raro. O quanto é especial. O quanto é verdadeiro. Luciano virou sinônimo de entrega, de raça, de amor à camisa. E isso, no futebol moderno, vale ouro. Por isso, fica aqui o nosso agradecimento. Nosso respeito. Nossa admiração. Luciano, você é gigante. Você é São Paulo. Você é o cara. E que venham mais gols, mais clássicos, mais vitórias. Porque com você em campo, a gente acredita. A gente vibra. A gente se emociona. Obrigado por representar a gente tão bem. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Você já ouviu aquela expressão, quando o inesperado acontece, o coração dispara? Pois bem, torcedor tricolor, prepare-se, porque a bomba do ano acaba de explodir no Morumbi. Em meio a especulações, dúvidas e aquele eterno mistério que envolve as grandes contratações, o que parecia improvável virou realidade. Gustavo Scarpa é o mais novo reforço do São Paulo Futebol Clube. A confirmação veio da jornalista Renata, que trouxe a notícia com a convicção de quem sabe o que está falando.
E quando Renata confirma, o torcedor pode soltar o grito: Scarpa é nosso! O anúncio chegou como um raio num céu aparentemente tranquilo. A movimentação nos bastidores já vinha ocorrendo há semanas, mas tudo estava envolto em silêncio. E então, de repente, como num passe de mágica, a revelação. O São Paulo, sob o comando de Hernan Crespo, acaba de trazer um dos nomes mais técnicos, criativos e decisivos do futebol brasileiro dos últimos anos. Gustavo Scarpa, ex-Palmeiras e ex-Olympiacos, chega ao Morumbi com a missão de ser protagonista. Aquele meia-esquerda cerebral, capaz de mudar o rumo de um jogo com uma bola parada, um passe milimétrico ou uma finalização precisa. Scarpa, que viveu momentos de brilho intenso no Allianz Parque, agora vem escrever um novo capítulo com as cores mais lindas do Brasil, o vermelho, branco e preto. A contratação, que vinha sendo tratada com absoluto sigilo, teve uma reviravolta nas últimas 48 horas. Com o aval de Crespo e o esforço da diretoria, liderada por Júlio Casares, o tricolor acelerou as negociações e bateu o martelo. Scarpa assinou, vestiu a camisa, sorriu para as câmeras e já mandou o recado: chego com fome de títulos. A chegada de Scarpa representa mais que um reforço. Representa um símbolo de ambição, de ousadia, de que o São Paulo está disposto a brigar de verdade pelos principais títulos. Não é apenas mais um jogador no elenco, é um protagonista. Um atleta que já venceu Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão e que agora quer conquistar o coração da torcida tricolor. A confirmação da jornalista Renata não deixou margem para dúvidas. Conhecida por sua seriedade e precisão, ela cravou com firmeza: Scarpa é do São Paulo. Contrato assinado. Jogador chega nos próximos dias para se integrar ao elenco de Hernan Crespo. E bastou isso para as redes sociais entrarem em erupção. Torcedores se emocionaram. Memes foram disparados como foguetes. A hashtag #ScarpaEtricolor dominou os trending topics. Era como se a alma do torcedor tricolor, tantas vezes ferida por falsas promessas, finalmente encontrasse alívio e alegria em uma notícia que muda completamente o ânimo da temporada. O próprio Hernan Crespo fez questão de comentar. Em entrevista exclusiva, o técnico argentino declarou: Scarpa é um jogador de altíssimo nível. Sempre admirei sua visão de jogo, sua qualidade com a bola parada, sua inteligência tática. No nosso esquema, ele vai render muito. Estou feliz com sua chegada. A torcida, que vinha pedindo um meia de criação, agora se enche de esperança. Afinal, Scarpa tem tudo para ser o maestro que conduz esse time ao sucesso. Sua chegada, inclusive, coloca o São Paulo como um dos favoritos ao título da Sul-Americana e à vaga direta na Libertadores. O elenco tricolor ganha um acréscimo de peso. Scarpa se junta a nomes como Caleri, Lucas Moura, Wellington Rato, Pablo Maia e Rafinha, formando um grupo experiente e técnico, com capacidade para bater de frente com qualquer adversário. E os bastidores? Os bastidores foram intensos. Fontes do clube revelaram que o São Paulo venceu a concorrência de dois grandes clubes do Brasil e de uma proposta tentadora do exterior. Scarpa, no entanto, queria voltar ao Brasil. E mais que isso, queria um projeto sério. E encontrou isso no tricolor. O meia já está em São Paulo e deve ser apresentado oficialmente nos próximos dias. A expectativa é que sua estreia ocorra na próxima rodada do Brasileirão, em um Morumbi lotado, pulsando ao som do hino, com a torcida gritando seu nome. Scarpa também falou. Em uma entrevista curta, mas impactante, ele disse: já joguei em estádios cheios, mas sempre admirei a torcida do São Paulo. Agora, é por eles que vou correr. Estou pronto para dar o meu melhor. A comissão técnica já estuda onde utilizar um novo reforço. Crespo vê Scarpa como uma peça versátil. Pode jogar como meia armador central, como ponta esquerda e até mesmo recuado como segundo volante em algumas situações táticas. Sua qualidade na bola parada é outro trunfo. Em um time que tem sofrido com a falta de efetividade nas cobranças de falta e escanteios, Scarpa traz consigo um diferencial inestimável. E os números não mentem. Em sua última temporada completa no Brasil, Scarpa foi líder de assistências do campeonato e ainda contribuiu com gols importantes, muitos deles em clássicos decisivos. O São Paulo, que buscava uma identidade tática com posse e intensidade, ganha um cérebro para comandar o meio-campo. Um jogador que alia inteligência, técnica e liderança. E a torcida já sonha. Sonha com tabelas entre Scarpa e Lucas. Com lançamentos milimétricos para Caleri. Com cobranças de falta que terminam na rede. Com gols em finais. Com títulos. Não é exagero dizer que essa pode ser a contratação do ano no futebol brasileiro. Pela qualidade,
pela necessidade do time e pela simbologia do momento. Nos corredores do Morumbi, a sensação é de euforia. Funcionários do clube dizem que há tempos não viam um ambiente tão leve, tão otimista. Scarpa trouxe consigo mais que futebol. Trouxe fé. E com Crespo no comando, o torcedor pode esperar um futebol envolvente. O argentino é fã de esquemas dinâmicos, linhas altas e pressão pós-perda. Com Scarpa no elenco, a engrenagem tende a funcionar ainda melhor. Além disso, o tricolor está se mexendo nos bastidores para inscrever o jogador nas competições internacionais dentro do prazo. A diretoria trabalha com agilidade para garantir sua presença já no próximo duelo continental. A camisa 14 deve ser a escolhida para o novo reforço. Embora ainda não seja oficial, fontes próximas ao jogador afirmam que Scarpa gostou do número e da simbologia de um novo começo. O contrato assinado é válido por 3 temporadas, com cláusulas de produtividade e bônus por metas alcançadas. Scarpa, inclusive, aceitou reduzir parte de seu salário para se adequar à realidade financeira do clube. E isso diz muito sobre seu desejo. Ele quis vir. Não veio apenas pelo dinheiro. Veio pelo desafio. Veio para ser protagonista. Nos treinos, já mostrou intensidade. Scarpa participou de atividades físicas e também com bola. Nos bastidores, encantou os colegas com sua humildade e foco. O São Paulo, que tantas vezes foi desacreditado, agora dá um tapa na mesa e diz: estamos vivos. Estamos fortes. E queremos títulos. Scarpa é a cereja do bolo. O toque final em um elenco que, com peças certas, pode ir muito longe. Os torcedores, claro, já se preparam para a festa de apresentação. Uma ação especial está sendo planejada pela diretoria, com torcida, telão e interação com os ídolos. A expectativa é que o Morumbi receba mais de 40 mil torcedores na reestreia do time com Scarpa no elenco. Será uma noite para entrar na história. E se depender da paixão tricolor, Gustavo Scarpa será mais que um reforço. Será um símbolo de uma nova era. Um São Paulo ousado, vibrante, pronto para reconquistar o Brasil e a América. Renata, que cravou a notícia com exclusividade, ainda alertou: essa não será a última surpresa do São Paulo nesta janela. Ou seja, o torcedor pode esperar mais emoção. O São Paulo voltou a ser assunto em todo o país. Com Scarpa no elenco e Crespo no comando, o futuro promete. Agora é oficial. Agora é real. Scarpa é do São Paulo. E o torcedor, com lágrimas nos olhos e sorriso no rosto, grita com orgulho: bem-vindo ao maior do Brasil. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.